Bom, pessoal, vamos continuar falando sobre os fundamentos da acupuntura. Hoje, como eu sempre falo, é uma continuação daquilo que eu venho falando, tá? Tudo bem? Nós vamos falar então dos fundamentos, continuando fundamentos. São minhas ideias, como eu vejo a acupuntura, tá? Tudo bem? Então, nós vamos continuar aqui, ó, tá? E nós paramos aqui, ó. Isso aqui eu fiz um desenho da evolução da pessoa. Nós vamos falar basicamente da energia inata, tá? Que ela está ligada muito à hereditariedade. E na medicina a gente conhece muito a parte do sistema nervoso autônomo, tá? Aqui eu vou começar essa energia inata desde você, quando você vai, a pessoa é concebida, tá? Depois da concepção. Aí, quando você é concebido, começa a adquirir sua energia adquirida. A adquirida é o que você vai pegar, tá? Então, você tem uma energia inata, que tudo funciona automaticamente, e depois aqui tem uma energia inata, energia adquirida. Essa adquirida, ela basicamente representa a sua mente, o que você pensa e o que você come, tá? Então, essa parte aqui é a parte depois, antes de nascer, enquanto você está no período da gravidez. Você vê que já a comida é muito importante e a mente é muito importante na formação da criança, tá? Então, os pensamentos têm que ser dos melhores possíveis, tá? E aqui nós vamos falar da evolução. Em acupuntura, nós temos uma parte que estuda um termo que a gente chama de yin sexual. A gente pode interpretar isso como hormônio e neurotransmissores, tá? E ela evolui nas pessoas, no sexo feminino, a cada 7 anos, e no sexo masculino, a cada 8 anos. Então, ele vai a cada 7 ou 8 anos, ele vai evoluindo. Evidentemente, não é a questão do sexo propriamente dito, é da energia sexual, é do hormônio que forma o sexo, tá? Então, veja bem, uma das coisas muito importantes que você vê, aqui eu vou fazer, é de 7 anos, 14 anos, 21 anos, 28, 35, 42 e 49 anos. Isso é da mulher. Do homem é 8, 16, 24, 32, 40. Isso assim, vai de 8 em 8 e da mulher de 7 em 7, tudo dividido, tá bom? Então veja bem, de 0 até, eu cortei no meio aqui porque tem uma parte importante entre 3 a 4 anos, que é onde eu falo, dou um exemplo que a pessoa é como se fizesse como se comparando com um computador, onde você faz o download, por exemplo, o download do Office. Depois disso é que você vai colocando download em cima do Office. Então, ele trabalha com a base do Office. Então, a base, mesmo entre 3 e 4 anos de idade, é o que a criança aprende dos seus familiares. Então, nessa hora, é muito importante o amor e a disciplina. São duas coisas que eu acho muito importante na criança. O amor e disciplina. E amor, às vezes, a pessoa confunde e dá tudo. Não, tem que ter disciplina. A disciplina, lembra que é disso que você vai fazer um ser humano no futuro. É o que ela vai precisar para o resto da vida para ter como base para ela fazer, tá? Então, assim. E aí, eu dou exemplo aqui que entre 3 e 4 anos, a criança começa a aprender a pular com a perna só. Até isso ela não tem essa habilidade, ela começa. Ou então, lá pelos 3, 4 anos, ele fica na ponta dos pés e fica, ó mãe, olha mãe, eu consigo ficar na ponta dos pés. Isso ele faz parte da evolução, faz parte da evolução. Mas essa é uma idade que ele está aprendendo muito, né? Então as pessoas pensam assim, não, depois que nascer a gente ensina o certo. Não, o maior, a idade mais importante é desde o nascimento até a primeira infância, 7, 8 anos. Mas até os 3, 4 anos também é muito importante. A gente achar que a criança, o neném, não sabe nada, ele sabe muito.
ele entende o que você faz. É o que os pais ensinam, tá bom? Então, assim, dos 7 até os 8 anos, caem os dentes. Então, tem a formação, em acupuntura, a formação dos meridianos, tá? Então, entre 7 e 8 anos, é que ele começa realmente a formar. Então, os dentes, em acupuntura, representam o rim. É a hora que ele vai amadurecendo também. Né? Mesmo o rim, todas as funções renais vão funcionar direitinho, o cérebro, que pertence ao rim, vai funcionar melhor depois dessa idade, tá bom? Depois dos 7, 8 anos de idade. Dos 14 a 16, a imunidade é que vai se amadurecer também, ela vai ficar pronta praticamente a imunidade. E além disso, ela está sexualmente pronta para poder procriar, por exemplo. Né? Tanto faz o sexo masculino como o sexo feminino. É lógico que nos dias de hoje, tem muitas meninas que elas amadurecem muito mais cedo, menino que amadurece muito mais cedo. Eu, particularmente, penso que é muito do que se come. Então, come-se muitos hormônios, né? Principalmente nos alimentos tem muito hormônio. Tá? E isso vai fazer um amadurecimento sexual das crianças, tá bom? Mas, assim, em acupuntura, ele estipula essas datas para a gente poder analisar o paciente, tá? Dos 14 ao 16, então, é a hora que ele vai ficando pronto. Dos 21 a 24, 28, 23, 32, aqui, ó, de 21 na menina e 24 no homem, 28 na menina e 32, ele tem um máximo de vigor. É a hora que eles estão mais fortes, quer dizer, é a idade que é melhor para você se procriar e tudo mais. E você vai ver que o vigor físico vem junto também. Né? Isso aqui você vê, ele vai acompanhando aqui, ó. Aqui o 32 é o máximo dele, tá? Aqui eu vou dar um adendo também, que você tem energia inata, que ela vai caindo à medida que você vai envelhecendo, tá? Assim como a sua própria energia adquirida vai ajudando o inato, mas os dois vão ficando. Se a pessoa morre, é quando acaba o inato. Ela não vai morrer tendo a energia inata. A energia inata vai acabando junto com ela, tá bom? E isso é muito importante para a gente entender essas coisas aí, tá? Dos 35 na mulher e no 40, na idade de 40, no homem, e de 42 a 48, ele, daí para frente, ele ao invés de depender só da sua força física, ele vai depender muito do que ele construiu na sua mente. Depois disso, ele se evolui muito mais com a mente. Ele vai depender mais da cabeça do que do vigor físico. Certo? É onde, eu sempre falo, a maioria dos milionários, a não ser desse problema da mídia, aquelas coisas, tem muita gente jovem. Mas aqueles que ficaram ricos mesmo, a maior parte deles vem ficar depois dessa idade, tá? Mentalmente forte, que trabalha mais com a cabeça do que com o corpo. E aos 49, na mulher, por exemplo, ela vai chegar na menopausa. Então, ela passa do período de procriação dela. Do homem também, ele fala que sexualmente ele vai caindo também. Lógico, hoje tem bastante tipo de comprimido, aqueles comprimidinhos azul, que vai te fortalecendo e te ajudando. Mas, assim, na história, na evolução, porque isso, de todo jeito, ele vai junto com a cabeça. A cabeça, como é que é o amadurecimento do ser humano, tá bom? Veja bem, tudo isso é muito importante, como é que é analisado isso na acupuntura. Então, veja bem, ele vai crescendo, você veja bem, mais ou menos aqui por idade de 14 na mulher e 16 no homem, é que você vai atingindo o inato, ele vai começando a ser um pouco menor do que o próprio adquirido. E você veja, na própria imunidade, ele acontece isso também, certo? Quando a criança fica entre 14 a 16 anos, é que ele fica imunologicamente maduro, usando o termo maduro, né? E você vê que, por exemplo, na história da Covid, teve muito disso aí, né? Criança e até 19 anos, eles falaram que praticamente não pega
não pegava Covid, certo? Depois disso, então, quem protegia a criança era a imunidade inata, certo? Depois que começa o adquirido, que é bom, ele supera o inato, aí você vai depender da sua imunidade adquirida, muito mais do que a inata, tá bom? Muito obrigado pela paciência de escutar mais um pouco a gente. Muito obrigado.